Você já imaginou o que acontece quando uma esposa herdeira pensa que pode humilhar quem quiser, mas não faz ideia de quem realmente está observando? Esta empregada estava prestes a receber o tratamento mais cruel de sua vida, mas o que aconteceu em seguida deixou todos de boca aberta. A arrogância dessa mulher não tinha limites, e ela acreditava que sua posição lhe dava o direito de maltratar qualquer pessoa. Mas a família estava observando tudo, e o que eles fizeram vai te surpreender completamente. Antes de você descobrir essa reviravolta incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você quer mais histórias como essa, que mostram como a vida pode dar voltas inesperadas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Isabela Rodrigues Montenegro ajustou o colar de pérolas Mikimoto enquanto descia a escadaria de mármore de sua mansão de 1.000 metros quadrados nos Jardins, em São Paulo. Aos 32 anos, ela havia construído sua identidade inteiramente sobre a fortuna herdada do falecido marido, Eduardo Montenegro, um magnata do agronegócio que morrera 2 anos antes em um acidente de helicóptero, deixando-a como única herdeira de um império avaliado em bilhões. A vida de Isabela era uma sucessão cuidadosamente orquestrada de eventos sociais, sessões de spa, compras em boutiques exclusivas e almoços intermináveis com outras mulheres da alta sociedade paulistana. Ela se orgulhava de nunca ter trabalhado um único dia em sua vida, primeiro sustentada pelos pais de classe média alta, depois pelo marido milionário, e agora pela herança que administrava através de gestores financeiros competentes. Naquela manhã de quinta-feira, Isabela estava particularmente irritada. Seu personal stylist havia cancelado o encontro, a manicure chegará atrasada, e pior ainda, a empregada doméstica havia quebrado uma das taças de cristal Baccarat durante a limpeza da sala de jantar. Para uma mulher acostumada a ter todos os seus caprichos atendidos instantaneamente, qualquer contratempo era motivo de fúria desproporcional. Maria! Venha aqui imediatamente! Gritou Isabela, sua voz ecoando pelos corredores luxuosos da mansão. O tom era áspero, carregado daquela autoridade artificial que apenas pessoas inseguras em seu próprio poder costumam adotar. Maria Conceição da Silva, de 58 anos, apareceu no hall principal limpando as mãos em um pano de prato. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela usava o uniforme azul marinho que Isabela insistia que todas as empregadas vestissem, uma forma de marcar claramente a hierarquia social entre elas. Maria trabalhava na casa há apenas 6 meses, mas já havia aprendido a reconhecer os sinais de tempestade no humor volátil de sua patroa. Sim, Dona Isabela, respondeu Maria com a voz calma e respeitosa que sempre usava, mesmo quando sabia que seria repreendida injustamente. Isabela apontou dramaticamente para os cacos de cristal que ainda estavam sendo recolhidos por outra funcionária. Você sabe quanto custava aquela taça? 3.000 reais. 3.000 reais que vão sair do seu salário, pode ter certeza. Ela cruzou os braços, assumindo uma postura de superioridade moral que mal disfarçava sua pequenez de espírito. Peço desculpas, senhora. Foi um acidente, eu tropecei no tapete persiano que... Maria começou a explicar, mas foi imediatamente interrompida. Não quero desculpas. Quero mais atenção e menos desajeitamento. Isabela se aproximou de Maria, invadindo seu espaço pessoal de forma intimidadora. Você parece não entender sua posição nesta casa. Eu pago seu salário, eu ponho comida na sua mesa, eu permito que você trabalhe em um ambiente como este. O mínimo que espero é competência básica. Maria baixou os olhos, não por submissão, mas para esconder a mistura de tristeza e algo mais, uma expressão que Isabela, em sua arrogância, interpretou como confirmação de sua própria superioridade. O que a patroa não percebia era que aquele olhar continha décadas de experiência de vida, uma sabedoria silenciosa e, principalmente, um segredo que poderia abalar completamente os alicerces do mundo de privilégios em que Isabela vivia. Nos meses seguintes, o comportamento de Isabela em relação a Maria se tornou progressivamente mais cruel e humilhante. Era como se a presença silenciosa e digna da empregada despertasse nela uma necessidade compulsiva de afirmar sua superioridade através da diminuição constante da outra mulher. Cada manhã trazia uma nova forma de tortura psicológica disfarçada de padrões de excelência. Isabela havia instituído uma série de regras absurdas. Maria não poderia usar o banheiro social, apenas o pequeno lavabo de serviço no subsolo. Não poderia comer na cozinha principal, mas sim em um canto específico da área de serviço.
Suas refeições deveriam ser preparadas com ingredientes separados, mais baratos, comprados especialmente para os funcionários. Quando recebia visitas, o que acontecia quase diariamente, Isabela fazia questão de tratar Maria como se ela fosse invisível, referindo-se a ela sempre na terceira pessoa. Diga para a empregada trazer mais champanhe ou a empregada não limpou direito esta mesa. Durante um almoço particularmente elaborado com suas amigas do clube, Isabela decidiu que seria divertido mostrar seu controle sobre a situação doméstica. Maria chamou em voz alta o suficiente para todas ouvirem: traga aqui o cardápio do jantar de hoje. Quando Maria se aproximou com uma folha de papel onde havia anotado o menu, Isabela a examinou teatralmente. Não, isso não serve. Você não sabe que a doutora Patrícia não come carboidratos refinados. Refaça tudo. Maria assentiu silenciosamente e se retirou para a cozinha. As amigas de Isabela riram nervosamente, algumas visivelmente desconfortáveis com a cena, mas nenhuma teve coragem de questionar o comportamento da anfitriã. Afinal, Isabela era uma das mulheres mais ricas de São Paulo, e sua aprovação social tinha valor tangível em seus círculos. É tão difícil encontrar empregadas competentes hoje em dia, comentou Isabela, servindo-se de mais vinho francês. Esta aí é até educada, não posso reclamar, mas falta-lhe refinamento, vocês sabem como é. Gente simples não entende as nuances de uma casa como esta. O que Isabela não sabia era que Maria ouvia cada palavra da cozinha. E também não sabia que, todas as noites, Maria ligava para sua irmã mais nova e desabafava sobre a humilhação diária que suportava. Suporto porque preciso do dinheiro para o tratamento do João, dizia sempre, referindo-se ao neto que estava em tratamento contra a leucemia. Mas tem dias que é difícil manter a dignidade, Clara. Tem dias que essa mulher me faz sentir como se eu não fosse nada. Clara sempre respondia com as mesmas palavras: aguenta firme, irmã. Você é mais forte do que ela imagina. E lembra do que sempre dizemos: toda ação tem uma reação. Um dia a vida ensina as pessoas sobre respeito. Maria nunca contava para a irmã os detalhes mais dolorosos, como Isabela fazia limpar banheiros que já estavam limpos, ou como inventava defeitos inexistentes apenas para ter motivos de reclamar. Guardava essas humilhações para si, transformando-as em uma força silenciosa que a sustentava dia após dia. Mas o universo, como Maria bem sabia, tem suas próprias formas de equilibrar as contas. E um segredo guardado por décadas estava prestes a colocar a arrogância de Isabela à prova de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Era uma manhã de sábado quando a campainha da mansão tocou de forma insistente, quebrando a rotina habitual de Isabela, que costumava passar os fins de semana dormindo até tarde e depois relaxando na sauna privativa. Ela estava no spa de sua casa, fazendo uma sessão de hidratação facial, quando ouviu Maria atender a porta e uma conversa em tons baixos no hall principal. Quem é a essa hora? Murmurou Isabela irritada, verificando o relógio. Eram apenas 9 da manhã, horário que ela considerava madrugada nos fins de semana. Ela desceu as escadas de roupão de seda, esperando encontrar algum entregador perdido ou talvez um vendedor insistente que precisasse ser dispensado com firmeza. O que encontrou, no entanto, a deixou momentaneamente sem palavras. No hall principal estava um homem elegante de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, usando um terno impecável e uma postura que emanava autoridade natural. Ao lado dele, uma mulher de idade similar, vestida com discrição mas claramente usando peças de alta qualidade, segurava uma pasta de couro fino. Desculpe o incômodo, Dona Isabela, disse Maria, visivelmente nervosa. Estes senhores disseram que precisam falar com a senhora sobre assuntos urgentes relacionados à família Montenegro. O homem se adiantou com um sorriso educado mas firme. Bom dia, senhora Montenegro. Meu nome é Augusto Montenegro, sou advogado e primo de seu falecido marido. Esta é minha esposa, Lúcia. Lamentamos aparecer sem avisar, mas trata-se de um assunto que não poderia esperar. Isabela sentiu um frio na barriga. Primos de Eduardo. Em 2 anos de viuvez, nenhum parente Montenegro havia aparecido para reclamar herança ou questionar testamentos. Ela sempre assumirá que Eduardo não tinha família próxima, já que ele raramente falava sobre parentes e havia deixado tudo exclusivamente para ela. Claro, por favor, entrem na sala de estar, disse Isabela, tentando recuperar a compostura e assumir seu papel de anfitriã sofisticada. Maria, prepare café para nossos convidados. O café bom,
Não aquele que vocês usam na cozinha, acrescentou com um tom cortante que não passou despercebido pelos visitantes. Maria assentiu e se retirou, mas não antes que Isabela notasse um olhar estranho que ela trocou com o casal Montenegro, um olhar que parecia carregar algum tipo de reconhecimento mútuo. Na sala de estar, decorada com móveis de designers famosos e obras de arte que custaram fortunas, Augusto e Lúcia se acomodaram no sofá de couro italiano enquanto Isabela se sentou na poltrona que costumava usar para receber visitas, uma peça estrategicamente posicionada para que ela ficasse ligeiramente mais alta que seus interlocutores. Bem, começou Isabela, cruzando as pernas elegantemente, devo confessar que estou surpresa. Eduardo nunca mencionou ter primos próximos. Na verdade, sempre tive a impressão de que ele não tinha família. Sua voz carregava uma ponta de desconfiança mal disfarçada. Augusto trocou um olhar significativo com a esposa antes de responder. Isso não me surpreende, Isabela. Eduardo sempre foi muito reservado sobre questões familiares, especialmente depois de alguns desentendimentos que aconteceram há muitos anos. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela cuidadosamente. Mas estamos aqui por uma questão específica que diz respeito não apenas à herança, mas a certas informações que vieram à tona recentemente sobre a administração dos bens da família Montenegro. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Administração dos bens? Que tipo de informações? Ela sempre havia deixado os aspectos legais e financeiros nas mãos de consultores competentes, assinando documentos sem questionar muito, confiante em sua posição de herdeira única e incontestável. Que tipo de informações? Perguntou, tentando manter a voz firme. Foi então que Maria entrou com o café, e Isabela notou novamente aquele olhar estranho. Desta vez, Lúcia Montenegro se levantou e abraçou Maria calorosamente, como se fossem velhas conhecidas. O abraço entre Lúcia Montenegro e Maria durou alguns segundos longos demais para ser apenas cortesia, e Isabela sentiu uma sensação desagradável se formar no estômago. Havia uma familiaridade naquele gesto que não fazia sentido. Como uma empregada doméstica poderia conhecer pessoas da família de seu falecido marido? Maria, querida, como você está? Disse Lúcia, segurando as mãos da empregada com carinho genuíno. Recebemos sua carta na semana passada. Ficamos muito felizes em saber que você está bem. Isabela se levantou abruptamente, derramando um pouco de café na mesa de centro de mármore Carrara. Desculpem, mas estou confusa. Vocês se conhecem? Como assim? Carta. Sua voz subiu alguns tons, traindo a ansiedade que tentava esconder. Augusto clareou a garganta e gesticulou para que Maria se sentasse com eles, um gesto que fez Isabela quase engasgar de indignação. Em sua casa, empregadas não se sentavam na sala de visitas, muito menos participavam de conversas com convidados. Isabela, começou Augusto com tom solene, há algumas coisas sobre a família Montenegro que você precisa saber. E Maria é parte fundamental desta história. Ele abriu a pasta de couro e retirou alguns documentos. Maria Conceição da Silva não é apenas uma empregada doméstica. Ela é minha prima, filha de meu tio Sebastião Montenegro. O mundo de Isabela começou a girar. Prima? Montenegro? Isso significava que... Não, isso é impossível, murmurou ela, olhando para Maria com uma mistura de choque e horror. Ela é empregada. Ela limpa banheiros. Ela é formada em pedagogia pela USP, tem especialização em administração escolar e trabalhou durante 30 anos como diretora de escolas públicas antes de se aposentar, interrompeu Lúcia, sua voz carregando uma dignidade feroz. Maria escolheu trabalhar como doméstica depois da aposentadoria porque precisava de dinheiro extra para o tratamento médico do neto, que tem leucemia. Maria finalmente falou, sua voz baixa mas firme. Eu conhecia Eduardo desde criança, Dona Isabela. Crescemos juntos nas fazendas da família no interior. Quando soube que ele havia morrido e que a senhora estava sozinha nesta casa grande, ofereci meus serviços através de uma agência. Pensei que talvez pudesse ser útil, honrar a memória do meu primo cuidando de sua viúva. Isabela se sentou pesadamente, as pernas tremendo. Todas aquelas humilhações, todos aqueles momentos de crueldade gratuita, havia infligido isso a um membro da família de seu próprio marido. Uma mulher educada, respeitável, que havia escolhido um trabalho humilde por necessidade e amor familiar. Mas por quê? Por que você nunca disse nada? Gaguejou Isabela, a realidade da situação começando a se formar em sua mente como um pesadelo em câmera lenta.
Maria a olhou nos olhos pela primeira vez em meses, sem baixar a cabeça ou desviar o olhar. Porque queria conhecer o tipo de pessoa que você realmente era, Isabela. Eduardo sempre falava de sua esposa com tanto amor, dizia que você tinha um coração generoso. Eu queria acreditar nisso, mesmo quando sua forma de me tratar sugeria o contrário. Augusto colocou alguns documentos sobre a mesa. Há também a questão legal, Isabela. Eduardo deixou instruções específicas em um testamento que só deveria ser aberto 2 anos após sua morte. Instruções que incluem provisões para membros da família que você desconhecia, incluindo Maria. A cor drenou completamente do rosto de Isabela. Outro testamento? Como isso era possível? Ela havia herdado tudo, os advogados haviam confirmado isso. Ou não haviam? Que tipo de provisões? Sussurrou ela. Foi Maria quem respondeu, sua voz ainda calma, mas agora carregada de uma autoridade que ela havia mantido escondida por meses. Eduardo deixou 40% de sua fortuna para ser dividida entre os membros da família Montenegro que ele não havia conseguido reconciliar em vida. Ele esperava que sua morte trouxesse a família de volta à união. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 40%. Bilhões de reais que ela pensava serem completamente seus na verdade pertenciam a pessoas como a empregada que ela havia humilhado diariamente por 6 meses. O silêncio na sala de estar se tornou ensurdecedor enquanto Isabela tentava processar a magnitude de sua situação. Não apenas havia tratado cruelmente um membro da família de seu marido, como também descobria que sua posição como única herdeira era uma ilusão. A mulher que ela havia forçado a comer sozinha na área de serviço, que havia proibido de usar banheiros sociais, era na verdade uma das legítimas herdeiras da fortuna Montenegro. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Isabela, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente escovados. Meus advogados me garantiram que eu era a única herdeira. Eles revisaram todos os documentos. Augusto abriu outro envelope, revelando papéis com selos oficiais e assinaturas reconhecidas. Os advogados que você contratou revisaram apenas o primeiro testamento, aquele registrado publicamente. Eduardo sempre foi um homem muito cuidadoso com questões familiares. Ele criou um fideicomisso familiar anos antes de se casar com você, estabelecendo que seus bens seriam divididos de forma específica após um período de 2 anos, tempo que ele considerava necessário para que eventuais conflitos familiares se resolvessem. Maria se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim impecavelmente cuidado da mansão. Eduardo me procurou 3 anos antes de morrer, Isabela. Ele estava preocupado com a família fragmentada, com primos que não se falavam há décadas, com mágoas antigas que dividiam os Montenegro. Ele queria que eu ajudasse a reunir todos após sua morte. Por isso você aceitou trabalhar aqui, disse Lúcia, olhando para Maria com admiração. Para conhecer Isabela pessoalmente e avaliar se ela seria capaz de aceitar a família ou se seria necessário tomar medidas legais mais diretas. Isabela sentiu uma onda de náusea. Vocês estavam me testando? Todo esse tempo foi um teste. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma indignação que soava oca mesmo para ela mesma. Maria se virou para encará-la. Não foi um teste, Isabela. Foi uma oportunidade. Uma chance de você mostrar quem realmente era quando ninguém estava observando, quando você pensava ter todo o poder e controle. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Eduardo acreditava que você tinha um bom coração. Ele dizia que você apenas precisava de tempo para amadurecer, para entender o verdadeiro significado da família e da responsabilidade. E então? Isabela se levantou bruscamente, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. Qual é o veredicto de vocês? Eu falhei no teste. Vão me tirar tudo. Augusto guardou os documentos na pasta, seu rosto expressando uma tristeza genuína. Isabela, ninguém quer tirar nada de você. A questão é, após esses meses convivendo com Maria, após ter a oportunidade de conhecer alguém da família Eduardo de forma íntima, você aprendeu algo sobre si mesma? Sobre o que realmente significa ser parte de uma família. A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. Durante meses, ela havia tido em sua casa uma mulher educada, trabalhadora, que enfrentava dificuldades familiares com dignidade, que nunca havia reclamado ou se rebelado contra os maus tratos,
que havia escolhido um trabalho humilde para cuidar de quem amava. E Isabela havia escolhido ver apenas uma empregada inferior em vez de reconhecer a força e o caráter que tinha diante de si. Isabela começou, mas as palavras se perderam. Como poderia explicar os meses de crueldade? Como justificar a satisfação que sentia ao humilhar Maria? Como admitir que havia se revelado exatamente o tipo de pessoa que Eduardo esperava que ela não fosse? Maria caminhou até ela, parando a poucos metros de distância. Isabela, eu não vim aqui para me vingar ou para expor sua crueldade. Vim porque Eduardo me pediu para cuidar de sua família após sua morte. Isso inclui você. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo após meses sendo tratada como menos que humana, eu ainda considero você família. As palavras de Maria atingiram Isabela com mais força do que qualquer condenação poderia ter perdão oferecido quando o que ela merecia era rejeição. Amor demonstrado onde ela havia plantado apenas desprezo. Pela primeira vez em meses, Isabela olhou realmente para Maria, não como empregada, não como subordinada, mas como a mulher forte e digna que sempre estivera ali, esperando pacientemente ser vista. As horas seguintes passaram como um borrão surreal para Isabela. Augusto e Lúcia explicaram os detalhes legais do fideicomisso familiar, mostrando documentos que comprovavam como Eduardo havia cuidadosamente planejado a redistribuição de sua riqueza. Não era apenas uma questão de dinheiro, era um plano elaborado para reconstruir os laços familiares que décadas de orgulho e ressentimento haviam destruído. Eduardo deixou cartas para cada membro da família, explicou Lúcia, retirando um envelope lacrado com o nome de Isabela. Esta era para ser entregue a você hoje, junto com uma escolha que apenas você pode fazer. Com mãos trêmulas, Isabela abriu a carta de seu falecido marido. Minha querida Isabela. Se você está lendo esta carta, significa que já conheceu Maria e descobriu a verdade sobre nossa família. Espero que você possa me perdoar por essa encenação elaborada, mas eu precisava ter certeza de que minha fortuna seria utilizada para unir pessoas, não para separá-las ainda mais. Você sempre teve um coração generoso, mas eu temia que a riqueza e a solidão pudessem mudá-la. Maria concordou em trabalhar em nossa casa não apenas para avaliar seu caráter, mas para ser uma fonte de sabedoria e força caso você precisasse de orientação. Agora você tem uma escolha: pode lutar legalmente pela herança integral, e provavelmente conseguirá manter a maior parte dos bens. Ou pode abraçar a família que sempre teve, mas nunca conheceu, e descobrir que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que construímos. Eu confio em você para tomar a decisão certa. Com amor eterno. Eduardo. Isabela terminou a leitura com lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Durante anos, havia se definido pela fortuna que possuía, pelos objetos caros que colecionava, pela posição social que ocupava. Mas naquele momento, diante de uma mulher que havia humilhado cruelmente e que ainda assim lhe oferecia perdão e família, Isabela finalmente se viu no espelho da verdade. Maria, disse ela, a voz embargada de emoção, eu preciso te pedir desculpas. Não apenas pelas coisas horríveis que disse e fiz, mas por ter sido tão cega, tão pequena, tão... Ela parou, procurando palavras que pudessem expressar a magnitude de sua vergonha. Maria se aproximou e, para surpresa de todos, incluindo ela mesma, abraçou Isabela. Você não precisa se desculpar comigo, querida. Você precisa se perdoar e escolher quem quer ser daqui para frente. Naquele abraço, Isabela sentiu algo que não experimentava há anos, a possibilidade de conexão humana genuína, não baseada em dinheiro ou status, mas em vulnerabilidade compartilhada e perdão oferecido livremente. Augusto clareou a garganta suavemente. Isabela, preciso te informar sobre os termos específicos do fideicomisso. Se você escolher aceitar a divisão da herança conforme Eduardo planejou, você manterá 60% dos bens, ainda uma fortuna considerável. Os outros 40% serão divididos entre 12 membros da família Montenegro, incluindo Maria. E se eu recusar? Perguntou Isabela, embora já soubesse que essa não era mais uma opção real para ela. Então o caso irá para os tribunais, e você provavelmente manterá uma porcentagem maior dos bens. Mas também perderá para sempre a chance de conhecer uma família que Eduardo amava profundamente, respondeu Lúcia. Isabela olhou ao redor da sala luxuosa, com seus móveis caros e obras de arte que custaram fortunas. Depois olhou para Maria, cujo rosto irradiava uma paz que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A escolha, percebeu ela,
Não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem ela queria ser pelo resto da vida. Aceito os termos do fideicomisso, disse finalmente, sua voz firme pela primeira vez em horas. Mas tenho uma condição. Os três a olharam com curiosidade. Quero que Maria continue morando aqui. Não como empregada, mas como família. Esta casa é grande demais para uma pessoa sozinha, e eu. Ela hesitou, depois continuou com honestidade brutal. Eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor. E acho que Maria é a professora que eu preciso. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da vida de Isabela. Aceitar a divisão da herança havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa. Aprender a viver como parte de uma família real, não apenas como uma herdeira solitária cercada de luxos. Maria havia aceitado continuar na mansão, mas agora ocupava um dos quartos de hóspedes principais, não mais o pequeno quarto de empregada no subsolo. As mudanças na dinâmica da casa foram imediatas, e para Isabela, profundamente desconfortáveis. De repente, ela precisava considerar outra pessoa em suas decisões, dividir espaços que sempre considerará exclusivamente seus, e mais difícil ainda, confrontar diariamente a própria crueldade através da presença da mulher que havia maltratado. Maria, com a sabedoria de quem havia passado décadas educando jovens, não tentou acelerar o processo de transformação de Isabela. Em vez disso, simplesmente viveu sua vida com a mesma dignidade silenciosa que sempre demonstrara, deixando que Isabela observasse e aprendesse por osmose. Por que você não me odeia? Perguntou Isabela numa manhã, enquanto tomavam café juntas na varanda, uma cena que teria sido impensável apenas meses antes. Eu fui terrível com você. Cruel. Desumana. Como você pode me tratar com tanta gentileza? Maria serviu café para as duas, seus movimentos tranquilos e deliberados. Ódio é um peso muito pesado para carregar, Isabela. E além disso, você nunca foi cruel por maldade pura. Era uma pessoa ferida tentando se sentir poderosa através da diminuição de outros. Isso é muito diferente de verdadeira maldade. Ferida. Isabela franziu o senho. Eu tinha tudo. Dinheiro, casa bonita, roupas caras. Tinha tudo, exceto o que realmente importa, respondeu Maria suavemente. Não tinha família de verdade, amigos genuínos, propósito além do consumo. Estava sozinha em meio a toda aquela abundância, e a solidão dói tanto que às vezes preferimos fazer outros sentirem dor também, só para não sermos os únicos sofrendo. A observação atingiu Isabela como um soco no plexo solar. Era a verdade. Por baixo de toda aquela arrogância e materialismo, havia anos de solidão profunda, de relacionamentos superficiais, de uma vida vazia disfarçada de luxo. Aos poucos, outros membros da família Montenegro começaram a visitar a mansão. Primos que Isabela nunca conhecera, tios que tinham histórias fascinantes sobre Eduardo quando jovem, uma rede inteira de pessoas que haviam sido privadas de sua companhia por anos devido a rusgas familiares antigas que nem mesmo lembravam mais como haviam começado. Cada visita era uma lição de humildade para Isabela. Descobria que seu marido, o homem que ela pensava conhecer completamente, havia crescido em uma família calorosa e unida que se fragmentara devido a questões de orgulho e dinheiro. Ele havia se casado com ela esperando que pudesse ajudar a reconstruir essas pontes, mas morreu antes que isso fosse possível. Eduardo sempre dizia que você tinha potencial para ser a matriarca que nossa família precisava, disse Augusto durante um almoço dominical que reuniu 15 membros da família Montenegro na mansão. Ele via em você uma força que talvez você mesma não enxergasse na época. Isabela olhou ao redor da mesa, vendo rostos que estavam se tornando familiares, ouvindo risadas que enchiam a casa de uma forma que suas festas elaboradas jamais haviam conseguido. Pela primeira vez em anos, sua casa parecia um lar. Mas o maior desafio ainda estava por vir. O neto de Maria, João, de 12 anos, precisaria vir morar com elas durante o período mais intenso do tratamento contra a leucemia. Isabela, que nunca havia convivido com crianças, teria que aprender a dividir seu espaço com um menino em situação de fragilidade extrema. 6 meses depois da revelação que mudou sua vida, Isabela estava sentada no quarto de hospital onde João, o neto de Maria, se recuperava de mais uma sessão de quimioterapia. O menino de 12 anos, careca devido ao tratamento mas com os olhos ainda brilhando de curiosidade e coragem, estava ensinando Isabela a jogar xadrez em um tabuleiro magnético que ela havia comprado especialmente para ele. Tia Isa, disse João, usando o apelido carinhoso que havia criado para ela,
você está deixando sua rainha vulnerável de novo. Lembra o que eu te ensinei sobre proteger as peças mais importantes? Isabela sorriu, uma expressão genuína que havia se tornado cada vez mais frequente em seu rosto. Você tem razão, João. Ainda estou aprendendo que às vezes temos que sacrificar outras peças para proteger o que realmente importa. Ela moveu uma peça, corrigindo sua estratégia. Assim como sua avó Maria me ensinou sobre proteger as pessoas que amamos. Maria, sentada na poltrona ao lado da cama, observava a cena com um misto de gratitude e admiração. A transformação de Isabela havia sido mais profunda do que qualquer um poderia ter imaginado. A mulher arrogante que humilhava empregadas havia se tornado alguém que passava 3 tardes por semana no hospital, lendo histórias para João e outras crianças em tratamento, organizando atividades e até aprendendo a fazer os sanduíches especiais que o menino conseguia comer mesmo quando a quimioterapia afetava seu apetite. Sabe, João, disse Isabela, concentrando-se no tabuleiro, antes de conhecer vocês duas, eu pensava que ser rica significava ter muito dinheiro guardado no banco. Agora descobri que ser rica é acordar de manhã sabendo que tem pessoas que se importam com você de verdade, e que você tem pessoas para cuidar também. O tratamento de João havia custado uma fortuna, mesmo com os melhores planos de saúde. Isabela havia insistido em pagar todos os custos adicionais, não por obrigação ou culpa, mas porque finalmente entenderá que dinheiro só tinha valor quando usado para melhorar a vida das pessoas que amamos. Tia Isa, posso te fazer uma pergunta? João moveu seu cavalo, capturando um dos peões dela. Claro, querido. A vovó Maria me contou que antes você era meio malvada com ela. É verdade. Sua pergunta era feita com a inocência direta das crianças, sem julgamento, apenas curiosidade. Isabela sentiu a familiar pontada de vergonha, mas desta vez conseguiu encará-la sem fugir. É verdade, João. Eu fui muito cruel com sua avó porque não sabia reconhecer uma pessoa especial quando ela estava bem na minha frente. Pensei que ser rica me tornava melhor que os outros, mas na verdade me tornava pior. E agora você aprendeu? Perguntou o menino, estudando o tabuleiro. Estou aprendendo todos os dias. Sua avó é uma professora muito paciente, disse Isabela, olhando para Maria com gratidão sincera. Maria se levantou e foi até a janela do hospital, observando o movimento da cidade lá embaixo. Isabela, posso te confessar uma coisa? Quando Eduardo me pediu para trabalhar na sua casa, eu estava com muito medo. Medo de não conseguir suportar a humilhação, medo de descobrir que você era realmente uma pessoa má, medo de ter que contar para ele que sua esposa não valia a pena salvar. Isabela parou de jogar e olhou para Maria, surpresa. Mas sabe o que aprendi? Aprendi que pessoas feridas às vezes machucam outras pessoas, mas isso não as torna irreparavelmente ruins. Você estava perdida, sozinha, tentando encontrar valor próprio através de poder sobre outros. Era comportamento errado, mas vinha de um lugar de dor, não de maldade pura. João fez sua jogada final. Checkmate, tia Isa, anunciou com alegria. Isabela olhou para o tabuleiro, depois para o menino corajoso que enfrentava uma doença terrível com otimismo inabalável, depois para a mulher sábia que havia escolhido o perdão em vez da vingança. Pela primeira vez em sua vida, perder não a incomodava. Na verdade, perder aquele jogo de xadrez parecia simbolicamente perfeito. Você ganhou, João. Mas sabe o que é interessante? Eu também me sinto como se tivesse ganhado algo hoje. O quê? Perguntaram Maria e João quase ao mesmo tempo. Isabela se levantou e abraçou os dois. Ganhei uma família de verdade. Ganhei a chance de ser uma pessoa melhor. E aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas nas pessoas que escolhem ficar ao seu lado mesmo quando você não merece. Naquela noite, dirigindo de volta para a mansão que agora dividia com Maria, e frequentemente com vários outros membros da família Montenegro que haviam se tornado visitantes regulares, Isabela refletiu sobre o caminho percorrido. Havia perdido 40% de sua fortuna financeira, mas havia ganhado algo incalculavelmente mais valioso, uma família que a amava não pelo que ela possuía, mas por quem estava se tornando. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Augusto, reunião familiar no domingo. Lúcia está fazendo aquela lasanha que você gosta. Maria disse que você pode trazer a sobremesa. Isabela sorriu, já planejando mentalmente qual receita tentaria fazer. Suas primeiras experiências culinárias haviam sido desastrosas,
mas Maria estava pacientemente lhe ensinando, e cada pequeno progresso era celebrado pela família como uma grande vitória. Quando chegou em casa, encontrou Maria na sala lendo para João, que estava deitado no sofá com um cobertor, aproveitando um dos dias em que se sentia bem o suficiente para estar fora do hospital. A cena simples, duas pessoas que amava compartilhando um momento tranquilo, valiam mais que todas as festas elaboradas e objetos caros que uma vez havia considerado importantes. Isabela havia descoberto que ser rica de verdade não tinha nada a ver com números em contas bancárias. Tinha a ver com ter pessoas para amar e ser amada em troca, com encontrar propósito em servir outros, com a humildade de reconhecer que todos merecem dignidade e respeito. A herdeira arrogante havia morrido no dia em que descobriu quem Maria realmente era. Em seu lugar, nascerá uma mulher que ainda estava aprendendo, ainda crescendo, mas que finalmente entenderá o verdadeiro significado da palavra família. E essa era a herança mais valiosa que Eduardo poderia ter deixado para ela.